Vamos lá. Eu vou dar agora o segundo caso de fatoração. Vou dar continuidade na aula de fatoração. Lembrando, quando você vai fatorar númerozinhos, você não tem ordem a ser seguida. Mas quando você vai fatorar expressões algébricas, tem uma ordem a ser seguida. Se você não seguir essa ordem, provavelmente você não vai fatorar o máximo e vai errar. Pois muito bem. Na aula passada nós vimos o caso 1, o caso do fator comum. Então lá vai. Quando é que eu vou usar o caso 2? O caso 2 é o caso da diferença de dois quadrados. Quando é que eu vou usar o caso da diferença de dois quadrados? Primeira coisa, quando o caso 1 ou você já usou ou não deu certo. Aí você parte para o caso 2. E o caso 3? Depois que você usou o caso 1, caso 2. Tem ordem? Isso é a mensagem mais importante de fatoração. Lembrando, fatoração é o assunto mais importante que é da matemática inteira, do vestibular, de qualquer vestibular do planeta, até na China. Fatoração é o assunto mais importante que tem. Permite-se resolver equações polinomiais de grau 3, 4, coisas complicadas. Vocês nunca imaginavam. Vocês não têm noção. Pois muito bem. Tem umas alunas assistindo e uns alunos ali assistindo. Caso da diferença de dois quadrados. O caso 1 falhou, você vai para o caso 2. Como é que faz o teste para saber se é do caso 2? Para ser do caso da diferença de dois quadrados, como o próprio nome já diz, tem que ter dois quadrados. Tem que ter duas parcelas. Se tiver 3, não é do caso da diferença de dois quadrados. Tem que ter duas parcelas. Olha o nome. 2. Duas parcelas. Se tiver 3, pode pular. Não é do caso da diferença de dois quadrados. Pois muito bem. O que é um quadrado? Um quadrado, que a gente chama quadrado perfeito, é, por exemplo, o número 4. Quem é o número 4? É o número 2 ao quadrado. Por isso que a gente chama de quadrado perfeito. Tranquilo. O 9 é o 3 ao quadrado. O 1 é 1 ao quadrado. Isso são quadrados perfeitos. Tem outros exemplos com números com letrinha, né? Na aula passada eu comentei sobre coeficiente literal e coeficiente numérico. Eu acabo chamando de número e letrinha. Vamos lá. O a ao quadrado é um quadrado perfeito. O x à quarta é um quadrado perfeito, porque você pode explicitar que x à quarta é x ao quadrado. O x à sexta, e esse amigo, ele é x ao cubo ao quadrado. Não entendi, professor. Ué, você não está sabendo propriedade de potência. Mantém a base, multiplica os expoentes, dá x à sexta. E olha que legal, eu não vou usar agora, mas o x à sexta é também, além de ser um quadrado perfeito, ele pode ser considerado um cubo perfeito. Tudo bem? Então, você pode ter, por exemplo, o 1/4 nada mais é que 1 sobre 2 ao quadrado. Isso é um quadrado. Tudo bem? Então, se aplicou o caso 1, não deu certo. O fator comum. Aí você foi para o caso 2. Tem que ter duas parcelas e tem que ser dois quadrados. E um deles acompanhados do sinal de menos. Assim, ó. A ao quadrado menos B ao quadrado. Se isso acontecer, isso aqui pode ser fatorado como sendo a soma pela diferença. Soma pela diferença. De quem? Das bases. Quem são as bases? O A e o B. A soma pela diferença das bases. Mas, professor, é muito fácil, é óbvio, né? É o primeiro exemplo que eu estou dando. Deixa eu complicar a coisa aqui. E a gente vai comendo boi a bife. Vou dar o caso 1, o caso 2, o caso 3. E depois vou dar problemas que envolvam tudo. Você não perca a sua linha. Testa o caso 1, testa o caso 2, testa o caso 3. Fatoração é um assunto fácil, desde que você siga os casos. Guardaram isso, né? Pois muito bem. Então agora, o solzinho não está dando uma ajuda. Eu vou agora fazer o primeiro exemplo. X ao quadrado menos 4. Olha como é que eu faço para o examinador da minha prova.
eu deixo bem explícito quem são os quadrados perfeitos. Quem são eles? O x ao quadrado e o 4, que é 2 ao quadrado. Observe, tem fator comum aqui? Não. Agora eu vou testar o caso do quadrado perfeito. Tem dois quadrados acompanhados do sinal de menos? Um deles tem, o outro tem que estar acompanhado do sinal de mais. Se isso acontecer, dois quadrados, você tem o caso da diferença de dois quadrados, que pode ser escrito como sendo a soma das bases pela diferença. Quem são as bases? X e 2. X e 2. Professor, não é o menos 2? Não, não, não. A base do quadrado está aqui, ó, explícito. A base dessa potência é o 2 e não o menos 2. Tudo bem? Então você faz a soma das bases pela diferença. Professor, eu quero multiplicar para ver o que dá. Tudo bem. É uma operação bem inusitada, porque você vai fazer o quê? Esse por esse, esse por aquele, esse por esse por aquele. Onde você vai cair? No x2 menos 4. Quem efetua a multiplicação, obtém o produto. Efetuar a multiplicação é sempre fácil. O difícil é sair daqui e vir para cá. Lógico, nesses primeiros exemplos parece mais tranquilo. Próximo. 4x² menos 9y². Vamos lá. Tem fator comum? Não. Você sabe que eu já ouvi de aluno que o fator comum era fator do expoente é 2, aqui é comum. Não, 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 não. Eu estou falando fatores desses monômios, chama monômio isso aqui. Eu estou falando dos fatores do monômio. Tem fator 4, o x ao quadrado, tem algum? Não. Tem diferença de dois quadrados? Não sei, deixa eu ver. O 4x ao quadrado é 2x ao quadrado. O 9y², da sua experiência com potenciação, é 3y ao quadrado. Pode ver. 3 ao quadrado, 9. Y ao quadrado, y². E aqui temos um menos. Então veja, nós temos dois quadrados acompanhados do sinal de menos. Um deles. Perfeito. Isso pode ser escrito como sendo a soma das bases pela diferença. Você não pode se perder, ó. Um quadrado está aqui, o outro quadrado está aqui. Quem são as bases? 2x e 3y². 2x e 3y². Fácil ou difícil? Outro. 2x² menos 18. C. 2x² menos 18. Como que eu falei que você teria que fazer isso aqui? Primeiro passo. Testar o caso do fator. Tem fator comum aqui? Tem. Quem é o fator comum? O 2. Coloquei em evidência o 2. Fica 2x2 por 2 dá x2. Menos com mais, menos 18 por 2, 9. Eu primeiro testei o caso do fator comum e fui bem sucedido. Agora eu vou ver se tem o caso 2. Dentro do parênteses, tem algum caso de fatoração? Vamos ver o caso 2. E tem, né? O que está dentro do parênteses pode ser escrito como sendo x² menos 3². E isso pode então ser escrito como duas vezes. Um quadrado, outro quadrado e um deles acompanhado do sinal de menos. É o segundo caso de fatoração. Ou seja, a soma pela diferença. A soma entre as bases. Quem são as bases? X e 3. E a diferença entre as bases. X e 3. Testei o caso 1. E pior que fui bem sucedido aqui. Aí testei o caso 2 e deu certo. Fatorei ao máximo. Quantos fatores eu obtive? 1, 2, 3. Lembrando que fator é pedaço de multiplicação. Beleza? Vamos fazer mais um? Você não tem opção, você está vendo mesmo aí? D.
x à quarta menos y à quarta. X à quarta menos y à quarta. Primeiro, tem um fator comum? Não vai me dizer que o 4 é um expoente comum. Ele é um expoente que aparece aqui ali, mas não é um fator comum. Aqui é x vezes x vezes x vezes x, y vezes y, y. Ou seja, não tem fator comum. Tem diferença de dois quadrados? Tem. O x à quarta pode ser escrito como x ao quadrado. O y à quarta, y ao quadrado. Isso caracterizei, uma diferença de dois quadrados, que pode ser escrito como sendo a soma pela diferença das bases. Quem são as bases? X quadrado, y ao quadrado. X quadrado, y ao quadrado. Acabei? Essa é uma coisa que você tem que se preocupar. Nesse A menos B aqui, pode aparecer um novo caso de fatoração de diferença de dois quadrados. Aqui não, mas aqui nós temos dois quadrados acompanhados do sinal de menos. Eu sou um deles acompanhado do sinal de menos. Eu sou obrigado a fatorar até o fim. E vou. Fica x2 mais y2, que estava aqui. E aí você multiplica a soma pela diferença. Deixa eu dar uma limpada aqui. Olha aí. A soma das bases pela diferença. Ou seja, quem são as bases? Soma x e y, x e y. Quantos fatores eu encontrei? 1, 2 e 3. X à quarta menos y à quarta pode ser fatorado como sendo 3 multiplicações de fatores ali. Tudo bem? Você vê, o aluno que fatorou até aqui está errado. Ele é sempre obrigado a fatorar ao máximo. Tranquilo, pessoal? Vamos fazer mais exemplo aqui. Deixa eu apagar esses exemplinhos que estão aqui. Então, você acabou de perceber que quando você usa o caso da diferença de dois quadrados, quando você usa, pode aparecer uma nova diferença de dois quadrados aqui, como nesse exercício. Vou fazer o exemplo E. Exemplo E. 2, vamos complicar, né? Y à oitava menos 32. Como é que é mesmo que começa? Primeiro testa o caso do fator comum. Tem fator comum? Tem. Quem é? 2. Fica... deu vontade de responder, né? Y à oitava menos 16. Professor, estou achando esses números meio grandes. Nunca me assustei com um número grande. Isso aí não me assusta não. Tem fator comum, coloquei em evidência. Agora, aqui dentro desse parênteses, tem algum caso de fatoração? Vou testar o caso 2. E tem, né? Y à oitava, eu posso escrever y à quarta ao quadrado menos 16, eu posso escrever como 4 ao quadrado. Ó, eu caracterizei para o examinador a diferença de dois quadrados. Agora eu fico à vontade. É 2 vezes a soma pela diferença. A soma das bases pela diferença. Quem são as bases? Y à quarta e 4. Y à quarta e 4. Quem que apareceu aqui? Uma nova diferença de dois quadrados, que pode e deve ser fatorada. Ali nós temos uma diferença de dois quadrados. Vou caracterizar. 2 y à quarta mais 4, peguei isso aqui. E dentro daquele parênteses eu tenho y ao quadrado menos 2 ao quadrado. Ó, y à quarta menos 4. Eu caracterizei para o examinador a diferença de dois quadrados. De novo eu vou lá e cargo. Dá 2 y à quarta mais 4, que multiplica a soma pela diferença. Vamos lá?
Soma de quem? Das bases. Diferença de quem? Das bases. E vamos lá? Y ao quadrado é uma base e a outra base é 2. Uma base é y ao quadrado e a outra base é 2. Aí o aluno fala assim para mim: professor, repara, nós temos um y ao quadrado menos 2. E o 2 pode ser escrito como raiz de 2 ao quadrado. Então, aqui a gente começa a entrar nos irracionais. A gente para a fatoração até os números inteiros. Não vamos continuar. Poderia até escrever como uma diferença de y ao quadrado menos raiz de 2 ao quadrado, mas é do mundinho dos números irracionais. Começa a ficar um mundo espinhoso, um brejo, nós vamos afundar nesse brejo. Para por aqui. Nós estamos com a fatoração feita e eu faço questão de fazer uma contagem. Esse exercício pequenininho, com duas, lembra, parcela. Nome de pedaço de soma é parcela. Duas parcelas, 4 fatores. E você teria que ter encontrado esses 4. Se você encontra 3, sua conta está errada. Está incompleta. Tudo bem? Mais um exercício. Vamos fazer um que parece um pouco mais complicado, mas no fundo, se você tiver calma e for comendo goiabife, é tranquilo. A mais B ao quadrado menos C ao quadrado. Lá vou eu. O que eu faço? Tem fator comum? Não. Pô, toda vez você vai ter que fazer isso. Você testa o fator comum. Tem diferença de 2 quadrados? Ó, tá quase pulando na sua cara aqui, ó. Isso aqui pode ser escrito como sendo a soma das bases pela diferença entre as bases. Quem são as bases? A mais B e o C. A mais B e o C. Aí o aluno fala: não, mas o menos não é. Para. Esse quadrado é o expoente de que base? O C só. O menos não está elevado ao quadrado, é só o C que está elevado ao quadrado. Tudo bem? Então as bases são A mais B e C. A mais B, C mais B, C. Tranquilo? Mais um exemplinho. Mais um exemplinho, para a gente fixar bem. FG. X ao cubo menos x quadrado. Vamos lá. Tem fator comum? Tem. Quem é o fator comum? O x. Com o maior ou com o menor expoente? O menor expoente. O 2 e o 3, quem é o menor? 2. Aí vai lá, estou fazendo o caso do fator comum. X ao cubo por x quadrado dá x. Menos x quadrado por x quadrado dá 1. Eu vou fazer uma pequena modificada. Ao invés de pôr x ao quadrado, eu vou pôr x, porque senão não vai dar graça continuar. X ao cubo por x dá x quadrado. X por x dá 1. Acabou? Não. Temos um novo caso de fatoração, o caso 2. É x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Eu caracterizei a diferença de 2 quadrados. Isso aqui nada mais é que a soma pela diferença. De quem? Das bases. Quem são as bases? X e 1. X e 1. X ao cubo vezes x pode ser fatorado em multiplicação de 3 fatores. Professor, e se eu multiplicar aqui, o que acontece? Aí fica meio feio, porque se você multiplicar e fizer a distributiva, você cai aqui de volta. Tudo bem? Por último exemplo, e facinho, um exercício que caiu no vestibular da FUVEST. Um exercício que caiu no vestibular da FUVEST. Ele pedia para você fazer a conta. Vou até chamar de extra. Caiu na FUVEST. Quanto que é o efetuem 123 ao quadrado menos 122 ao quadrado? Caiu na FUVEST. Um jeito de fazer, importado da Península Ibérica, é você fazer o 123 ao quadrado. 123 vezes 123 dá um puta trabalhão.
E faz o 122 vezes 122, faz a conta de vezes, multiplica um pelo outro, aí faz o 123 vezes o 123, faz essa continha. É uma conta chata de fazer. O outro jeito de fazer é você perceber que isso aqui é uma diferença de dois quadrados, que pode ser escrito como a soma das bases pela diferença das bases. Quem são as bases? O 123 e o 122. O 123 e o 122. Olha que exercício elegante da FUVEST. Quanto que é 123 menos 122? É 1. Quanto que é 123 mais 122? Dá 4, é 223 com 22, dá 245. 245. Vezes 1. Essa conta então dá 245. Garanto que fazer por fatoração esse exercício é muito mais rápido que fazer as duas contas e subtrair um do outro. Belo exercício que caiu na FUVEST, né? Uma aplicação muito bonitinha. Tá bom? Próxima aula eu darei o caso 3. Vamos lembrar de novo? Primeiro, fatoração é o contrário de produto notável. Um vai, outro volta. Segundo, fatoração, você vai com tranquilidade, comendo boiabife. Tem o caso 1, que é o caso do fator comum. O caso 2, que é a diferença de dois quadrados, que eu acabei de dar. E aí vem o caso 3, o caso 4, o 5 e o 6. Próxima aula, o caso 3. Tudo bem? Muito obrigado.